Nós fizemos uma resenha com o Lene, foi muito legal. O Nick tirou muita onda. Quem viu, o Carlos Alberto entrou na nossa resenha, foi muito legal. Ele contou várias histórias muito bacanas, muito legais, tá? Tô aqui passando para avisar vocês também que na segunda-feira, eu e o Nick, nós iremos fazer uma live. Toda segunda-feira nós iremos fazer uma live. Isso é fato, já está confirmado, tá tudo certo, tá? E aí o que acontece? Nós iremos mostrar a nossa coleção de camisas. Hoje eu tô com a camisa do Sport, o Leão da Ilha, um time que eu gosto muito, um time que eu tenho um carinho imenso por conta da minha família. Meu pai e minha mãe são pernambucanos, né? E então eu tenho um carinho especial pelo time do Sport, tá? Então daqui a pouquinho o Josemar ele vai estar presente aqui e a gente vai poder trocar uma ideia. Deixa eu só mandar o convite aqui para eles, Mito. Só um segundinho, por favor, tá? Aí na segunda-feira nós iremos fazer a live, eu e o Nick. Eu vou poder contar uma historinha bem legal que aconteceu com a gente, tá? Como eu conheci o Nick, eu não conheço ele pessoalmente, né? Foi pela internet, ele era um seguidor da nossa página, mas na segunda-feira a gente vai poder conversar certinho, vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, e a gente vai mostrar a nossa coleção de camisas. As minhas vocês já conhecem, né? Eu sempre faço vídeo com várias camisas, então as minhas são um pouco mais fáceis para vocês se recordarem, tá? Mas vai ser uma resenha bem legal mesmo, tá? Hoje nós teremos 3 publicações. Acabamos de publicar a segunda, que foi do Luan, que jogou o Joga 10, né? Consegui conversar com ele, gente boaça, muito gente boa, conversou com a gente, muito legal ele. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Josemar, vamos ver se ele já tá online. Pera aí, só um minutinho. Agora para ele, tudo certinho. Mitos, sejam muito bem-vindos, perdão. Ó o homem aí, ó. Já tá na cara do gol. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, Josemar? Você tá bem? Tudo bem com a sua família? Tudo certo, tudo tranquilo. Boa noite, Robson e pessoal, seguidores da página Você Sabia Jogadores. Antes de tudo, Robson, eu queria parabenizar a tua página. É muito interessante a gente saber a história dos jogadores que a gente acompanhou há algum tempo atrás, saber algumas curiosidades dele, e eu me senti muito feliz em você ter feito você ter tido essa lembrança de mim. Então, agradeço muito, fiquei muito honrado. Poxa, antes também de começar o nosso... Você me ouve? Sim. Sim? Antes de começar o nosso bate-papo, também gostaria de te agradecer a toda a humildade que você teve com a gente, poder conversar também, poder conhecer um pouco da sua história também, né? Porque ficou meio vago depois que teve o programa, né? Aí você foi para as categorias de base, foi para o profissional, e o pessoal não sabe o que aconteceu com a sua história realmente, né? E a gente vai poder conversar um pouquinho para tirar essas dúvidas também, conhecer um pouquinho melhor você também, né? Legal. Vamos bater um papo legal aí, né, Robson? Sim, sim. Para começar, Josemar, você está com 30 anos de idade, né? Você é natural do Rio Grande do Sul, perfeito? É isso mesmo? Exato, eu sou natural da cidade de Itapejara, e eu agora estou com 30 anos. Há alguns dias atrás, lembrando do programa, já se passaram 14 anos. Então, há bastante tempo. Muita gente não conhece como é que era o programa. Então é muito bom a gente bater esse papo para a gente mostrar para a galera como é que funcionava, né? É isso mesmo, é verdade. Me fala um pouquinho mais como você era quando criança, se você passou pelas categorias de base de algum clube, quem era o seu ídolo de infância? Essa é uma coisa que o pessoal gosta de saber, né, da nossa página. Desde que eu comecei a jogar futebol e me encantar pelo futebol, eu sou gremista até hoje, e o meu ídolo é o Ronaldinho, e sempre será o Ronaldinho. Quando ele surgiu no Grêmio em 98, assim, para mim, eu vi surgir o ídolo, né? Então, marcou uma geração. Até pouco tempo atrás, ele foi
o cara que todo mundo se espelhava. Então, eu, para mim, aprendi algumas brincadeiras com a bola, assim, com o Ronaldinho também. Então, foi uma inspiração demais. Eu acho que para muita gente, né? Sim, sim, com certeza. Apesar desse seu amor pelo Grêmio, né, de infância, você fez uns testes no Internacional, alguma coisa do tipo? Foi isso mesmo? Você pode falar pra gente? Algum tempo antes de eu ir pro programa, eu fiz um período de testes no Inter. Mas a gente sabe como é que funciona o futebol. Em grandes clubes tem muita gente que quer entrar, então não é fácil e graças a Deus surgiu para mim uma outra oportunidade de conseguir ser profissional. Perfeito. Antes do programa, ô Jusemar, você estava em alguma categoria de base? Você estava treinando? Fala um pouquinho pra gente. Não, eu treinava aqui em Passo Fundo, uma cidade próxima de Itapejara, mas não tem clube profissional, não tinha clube profissional que disputava juniores, essas coisas assim, juvenil. Então era mais no clube da cidade e treinamentos assim eu fazia para depois fazer testes em algum lugar. Então eu não cheguei a jogar em categoria de base no Brasil. Caramba, que talento, né? E como é que foi para você? Onde você estava quando passou, sei lá, o comercial, para você fazer a inscrição? Onde você estava? Como é que foi isso para você? Um ano antes eu tinha acompanhado o programa que foi o Joga 10, né, do Luan, que eu vi que vocês colocaram uma publicação muito legal também. Eu tinha assistido o programa dele um ano anterior. E no ano de 2006 eu vi a propaganda na televisão, era o Luxemburgo que vinha e falava assim, se inscreva, né, no Joga Bonito. E então ali foi que eu disse, nossa, é legal isso aqui, eu assisti ano passado, então vamos tentar. E aí foi ali que eu me inscrevi no programa, 17 mil inscritos, foram bastante gente, para depois passar para 4.500 que fizeram todas as etapas lá, inclusive tu participou, né, Robson, que tu estava me contando. Sim, sim. A primeira foi no Pacaembu, não é isso? Isso, foi no Pacaembu. Eu lembro que, nossa, só para entrar tinha acho que demorou umas 3 horas, uma fila enorme lá, muito grande. Eu estava. Eu sei bem disso. Nossa, foi... então, esse programa foi, assim, para quem assistiu e para eu que assisti o anterior também e ter participado dele e ganhado ele, foi sensacional. E qual foi a fase, vamos dizer assim, mais difícil que você passou dentro do programa? Foi a primeira, porque dá aquela... Você fica tenso demais? Não? Foi a última? Qual foi a fase mais tensa para você? Foi a primeira etapa, ali onde, no Pacaembu, para mim que sou de uma cidade pequena, nunca assim tinha jogado em estádio grande, né? A gente fica impressionado com a grandeza do Pacaembu. Foi ali a parte mais difícil, que era a gente tinha que fazer um trajeto de técnica, dribles em cones, e eu lembro que se fosse por aquilo ali, eu não teria passado, porque eu estava com a perna tremenda, eu estava muito nervoso. Foi porque eu fiz alguma brincadeira com a bola que o treinador escolheu ali na hora e me aprovou para passar para a próxima fase. Perfeito. E você teve três técnicos, né? No caso, o Vanderlei Luxemburgo, o Júnior, e o Careca. Isso, eles eram os três jurados que eles faziam a votação, enfim, de quem ia ser eliminado, quem ia continuar no programa. Perfeito. Dos três, quem que era o mais casca grossa, mais complicado? Assim? É o Luxemburgo, sem dúvida. O Luxemburgo, quando ele chegava, assim, a gente ouvia o helicóptero, era o homem chegando. Então, porque ele estava treinando o Santos naquela época, e, se eu não me engano, era o Santos, em 2006. E ele chegava assim, como a figura dele de treinador,
famoso, né? Há pouco tempo tinha treinado o Real Madrid, então a gente tremia um pouco mais quando vinha o Luxemburgo, mas ele era muito gente boa, assim, ele deixava a gente mais nervoso por causa da figura dele, né? Porque ele dizia assim para mim, às vezes, tu tá parecendo um robô jogando, tá todo duro. Eu dizia, mas eu tentava me soltar, mas foi um cara muito legal. Tive outras oportunidades de conversar com ele depois, o Luxemburgo, então foi uma experiência legal. E como é que foi a final? Então, teve todo esse processo, esses treinamentos que a gente fez lá, eram eliminados tantos por vez, e a final, ela foi, sobrou eu e um outro guri de Santos, que é o Leandro. Eles disseram para nós que eu estava na final com o Leandro, mas eles não disseram como que ia ser isso, se a gente ia ter se a gente ia ter alguma outra atividade, e foi aí que eles me levaram para a Itália para dar notícia lá do que eu tinha ganhado o programa. Então, a final não teve final, foi assim, a gravação mesmo que eles me disseram que eu tinha sido campeão lá na Itália. Perfeito. E depois que você venceu o programa, você foi fazer uma série de testes, vamos dizer assim, vai, na Inter de Milão, perfeito? Isso. Como premiação do Joga Bonito, eu tinha direito a 1 ano de contrato com a Nike, de material esportivo, e inicialmente eu tinha 15 dias de estágio na Inter de Milão. Depois eu teria que retornar pro Brasil e fazer 6 meses no Corinthians. E foi aí que eu acabei optando por ficar na Europa, né, fazer a minha trajetória por lá. Então, eu fiz um estágio, né, que eles chamavam de estágio. Era um treinamento, uma pré-temporada com a equipe sub-16, que eles fazem uma pré-temporada nas montanhas, então a gente treinava todo dia, então o pessoal gostou de mim naquela época, mas eu não tinha o passaporte italiano ainda que eu pudesse assinar como cidadão europeu. Então, daí levou um tempo para sair, depois acabei indo para a Holanda também, então tem bastante estrada. Tem, é verdade. Nesse tempo da Inter de Milão, quem estava no profissional? Tinha uns feras. Sim, tinha um fera. Principalmente o Adriano, mas tinha também Ibrahimovic, tinha o Crespo, o Zanetti, era a turma boa ali da Inter de Milão. A gente treinava no campo do lado deles, assim, então a gente ficava assistindo o treino deles, depois eles batendo falta lá, o Ibra com o Júlio César, eles brincavam bastante, então era muito legal. Nossa, a estrutura deles, o futebol italiano é sensacional. Sensacional. Desse tempo que você teve na Inter de Milão, tem alguma resenha com algum dos jogadores assim, que você possa contar pra gente? Tem alguma história? Em especial, não tenho assim nenhuma que me vem à cabeça, mas a forma de como eu cheguei lá, como eu fui recebido, que eu não entendia nada que o treinador falava, então eles foram bem receptivos de ter a paciência comigo até eu aprender a língua. Então, assim, foi uma adaptação difícil também ao futebol italiano. É um futebol muito mais duro, um futebol mais dinâmico que o nosso. Agora evoluiu também o futebol brasileiro, ele está muito mais rápido, mas eu senti muito a diferença. Eu pegava na bola, os caras já estavam em cima de mim. É muito difícil. Esse tempo de adaptação leva bastante tempo para se adaptar. Aí depois você foi para o Ajax, não é isso? Depois desse tempo na Inter de Milão, eu fui para o Ajax através de um empresário, o Henk van Ginkel. Inclusive, na época, ele era empresário do Suárez, quando jogava no Ajax. Isso, ele era, quando o Suárez estava lá, ele era o empresário do Suárez. Ele me levou para fazer teste no Ajax. Aí no Ajax eu ainda não estava com a documentação em dia de passaporte,
Eu lá permaneci por pouco tempo. Eu fiz torneios, assim, jogos não oficiais, um torneio em Barcelona, eu fiz com o Ajax, lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Davids. Eu fiz um treino com ele, que ele estava no profissional e estava voltando de lesão. Aí apareceu no campo assim e disse, mas eu conheço esse cara de óculos, né? Eu digo, é o Davids. Aí o Valnei, meu padrasto, estava assistindo o treino com os outros guri que estavam lá. E eu dizia assim para eles, ó, o Davids, e eles não... Mas não é o Davids, né? Aí no final do treino eu tirei foto com ele, nossa, um cara muito gente boa assim, ele já estava quase no final da carreira dele, o Davids. Eu cheguei a ver essa foto aí, ela circulou bastante pela internet, né? Sim, sim, é uma foto, é uma raridade, é uma relíquia minha. Verdade, verdade. Você jogou no futebol italiano e começou a sua carreira profissionalmente na Holanda, não é isso? Na Holanda, no vôlei da Holanda, isso. Tem diferença no estilo de jogo? Porque o que a gente vê de fora parece que o futebol holandês é um futebol mais técnico que joga mais aberto. E o italiano é uma linha que tem uma linha defensiva bem forte. Como é que foi para você? Teve diferença mesmo, não? Teve diferença. Você definiu bem a diferença. O holandês ele joga muito mais objetivo, ele é parecido com o futebol alemão, sai bastante gol, tem bastante gol nos jogos. É bem diferente da Itália, eles têm um sistema de jogo mais defensivo, mais tático, então eles gostam mais do posicionamento. E o futebol da Holanda ele é muito mais dinâmico que o da Itália. Eu senti mais ainda a diferença porque não para nem um minuto. Se o italiano já é duro, o holandês é muito mais. Mas é um futebol muito bom, onde a gente aprende muito. Verdade. E aí a sua estreia, profissionalmente falando, foi na Holanda, não é isso? Isso, foi 2007? Com 17 anos. Isso, 2007, com 17 anos eu entrei e acho que a gente estava perdendo de 1-0, se não me engano, e eu fiz o gol de empate. Então foi legal, foi uma estreia boa, mas depois aquele ano eu sofri um pouco com o treinador holandês. Ele era muito rígido, ele até não gostava muito de brasileiro, porque o brasileiro tem essa criatividade e às vezes torna o futebol um pouco mais lento, e ele não gostava, ele queria que fosse objetivo, ele queria que fosse rápido. Então eu penei aquele ano, não joguei muitos jogos, aí jogava com o segundo time, mas foi uma experiência muito boa também lá na Holanda. Quando você estreou no profissional, você jogava em qual posição? Quando eu estreiei no profissional, eu jogava de ponta direita. Aqui no Brasil eu sempre tinha... eu jogava sempre de volante, mais no meio, assim, dava bastante aqueles lançamentos, sabe que... mas no futebol italiano já eles pediam para jogar a bola mais no chão, jogar a bola rápida, e foram bem passando para frente. Eles acham que brasileiro tem muita criatividade, então eles têm que estar lá na frente, ajudando nas finalizações. Então eu passei para ponta. Não era muito a minha posição, mas foi um período de adaptação que depois eu me acostumei em jogar ali na ponta. E qual que eram as suas principais características? Você falou do lançamento, você era habilidoso também, ia para cima, gostava de rabiscar? Eu nunca fui muito driblador. As minhas principais qualidades eram chute de fora da área, técnica boa, domínio, passe, bastante marcação, mas assim, habilidade, dribles, assim, não era muito comigo. Eu jogava mais simples. Perfeito. E depois da Holanda, você ficou o quê? Uma temporada, no caso? Sim, foi um ano que eu joguei na Holanda, 2007 e 2008. Depois que eu fui para a Itália, para Cremonese. Perfeito. E aí, como é que se desenvolveu a sua carreira? Quais foram os clubes que você passou depois que você jogou? Então, depois da Holanda, eu fui para a Itália, com 18 anos, e eu joguei pela Cremonese
por um ano. Depois eu fui emprestado para o Pizzighettone, da Série D. Então, essa minha volta para a Itália foi um período de readaptação ao futebol italiano e assim, foi um período de muito aprendizado. Assim, eu acredito que o futebol italiano ele é complicado para se adaptar, leva um tempo grande. Então, eu jogava também com os juniores, treinava com o profissional, jogava com os juniores, mas no profissional não fiz muitos jogos. Entendi. E aí você chegou a jogar pelo Monza também, não? Sim. Depois eu tive uma passagem breve pelo Monza, que foi o período já que eu comecei a ter muito problema muscular. Eu estava com muita lesão na coxa, muito problema físico, então o que atrapalhou o meu desempenho, não conseguia me firmar. Eu começava, jogava e depois já diminuía já o ritmo. Então os treinadores eles não gostam quando o jogador tem muita lesão. Tem que ter uma constância. Perfeito. E qual foi o jogador mais difícil que você jogou contra? Com certeza foi o Seedorf, em um jogo amistoso que a gente fez, Cremonese e Milan, de preparação para a temporada de 2008. A gente fez um amistoso em Cremona, e tinha o Milan naquela época, aquela vez eles não estavam completos porque eles tinham voltado da Olimpíadas. Então, por exemplo, Ronaldinho, Kaká, eles estavam de folga aquele jogo. Então foi um dos mais conhecidos, assim, foi o Seedorf. Tinha o Abbiati, o goleiro, o Flamini, o lateral direito, o Odo. Então, e o Ancelotti era o treinador da época. Aquele jogo, eu entrei no segundo tempo e botei uma bola na trave. Aquele jogo eu entrei bem. E o estádio estava lotado, assim, sabe? Era um jogo amistoso, mas que todo mundo ia assistir por ter sido o Milan, né? Então foi muito legal aquele jogo contra o Seedorf. Esse foi o jogo mais inesquecível no profissional ou não? Você consegue citar um outro pra gente? Eu posso dizer que esse, pela grandeza do Milan e pelo meu desempenho também, que eu me saí muito bem, eu não senti a pressão do estádio lotado. Para mim foi uma diversão ter jogado aquele jogo. Então foi o jogo mais marcante como profissional por como se desenrolou o jogo. Perfeito. E depois do Monza, você foi jogar onde? Você ainda teve mais uma passagem por um outro clube italiano, né? Sim, o clube pequeno, o Crema. Então, a partir daí, eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar no que eu poderia estar fazendo na minha carreira para não depositar todas concentrar tudo apenas no futebol jogado. Eu comecei, por orientação, estudar o futebol em outra área, né? Como eu fiz o curso de treinador de futebol na Federação Italiana, eu comecei a entrar nesse mundo também de esquema tático, de preparação dos jogadores. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu parti para esse lado também. Inclusive hoje a gente tem a escolinha, a gente tenta passar essa experiência para os alunos, e é muito legal poder, de alguma forma, ajudar eles no sonho deles, né? Que tem muita gente que sonha em ser jogador de futebol no Brasil. Sim. Por lá você jogou quantos jogos? Essa foi a sua última equipe como profissional ou não? Isso, a última equipe como profissional. Depois de 2016, eu achei melhor voltar para o Brasil e fazer uma outra trajetória. Então, foi ali eu decidi. Foi uma decisão difícil, né? Mas eu continuo dentro do futebol e tenho a alegria ainda de estar dentro de campo.
Legal. As lesões contribuíram muito para o término da sua carreira, né? Sim, principalmente essa pubalgia, que eu descobri ela depois. Primeiro eu tinha muita lesão fisgada, eu tinha bastante distensão e eu não sabia qual que era a causa. Depois que eu soube que eu tinha pubalgia, eu tratava, e aí volta e não volta, ela sempre continua doendo, então, inclusive hoje eu sinto um pouco de dor ainda se eu em algum jogo de brincadeira, se eu forçar muito, me dói, mas com certeza as lesões elas atrapalham muito, principalmente se tu não tem uma trajetória em clubes grandes, né, como o exemplo de Pato, Kaká, jogadores de alto nível que por eles ter essa história, eles conseguem enfrentar melhor. É verdade, é verdade. Você morou na Holanda e morou na Itália. Qual desses países foi o país mais legal? Os dois países muito diferentes, mas o que eu mais gostei foi a Itália. A Itália pela língua ser mais fácil e a comida também melhor, eu prefiro a Itália. Mas a Holanda também é um país muito bom. O pessoal lá, muito gente boa, muito educado, uma cultura muito, muito interessante também da Holanda. E qual que é a sua comida favorita? Imagino que deva ser um prato italiano. Imagino, não sei, um chute. Eu gosto muito de pizza. Pizza, massa. Aqui no sul também a gente come bastante churrasco, então essas são as minhas comidas favoritas, assim, que eu mais gosto. Tô contigo. Josemar. Que o Corinthians só tem um Mundial. O pessoal gosta da zoeira. Faz Você parte é corintiano? Eu sou corintiano, sou Corinthians. Legal. 2 mundiais, tá? Só para avisar. 2 mundiais. Tá? Nós estamos chegando lá. O Grêmio tá forte. Não, o time do Grêmio é muito bom. O Renato Gaúcho sempre traz alguns jogadores que às vezes ficam sumidos em outros clubes, mas ele sempre consegue elevar o futebol desses jogadores. Isso é legal. Alguns jogadores ficam encostados e acabam indo para o Grêmio e acabam se tornando grandes jogadores. Né? Ele é um grande jogador, ele é um grande treinador. O Renato ele tem essa qualidade de agora, por exemplo, o Diego Souza está jogando muito com o Renato. Então, a gente, nesse momento que não tem futebol, a gente se sente meio triste, né? Aí a gente assiste algum jogo antigo, mas a paixão pelo futebol ela sempre permanece, né? A gente sempre continua assistindo e acompanhando o futebol. O Josué está perguntando, eu acho que ele te conhece, não sei. Ouvi comentários que ele te conhece. Acho que jogou com você. Acho. Conhece bem. Irmão do Jorge Lucas. Hein? Inclusive, deixa eu falar do Josué. O Josué, o irmão dele, que é o Jorge Lucas, jogou no Grêmio, no Santos, jogou, né? Teve uma carreira na Europa, no Sporting, em Braga, entre outros clubes. A gente conhece bem ele aqui de Passo Fundo, ele é nosso amigo aí. O Josué, ele batia melhor na bola que o Jorge. Sério? Então, isso é verdade. Os dois têm o talento de bater na bola assim, fácil, batiam muito bem. O Josué Coser, ele era forte. Qual que era a pergunta dele que eu não vi, Robson? Ele perguntou, acho que alguma coisa do tipo, se você mudaria alguma coisa do seu passado. Eu acho que todas as decisões. Ele colocou assim, qual escolha você acha que poderia ter feito diferente? Eu acho que das escolhas eu não teria feito nenhuma de diferente, porque sempre quando a gente decide, tem que não pensar na outra possibilidade e tentar fazer dar certo. Acredito que todas as decisões que foram bem pensadas e não teria feito nada diferente na minha carreira, nas minhas decisões. Ô, Josemar, eu vi que você está se cuidando, tá? Eu te acompanho agora, né,
no Instagram, na sua rede social, eu vejo que você está se cuidando. Se chegasse uma proposta para você de algum clube, você pensaria em voltar ou realmente não dá por causa da lesão que você teve, que você contou para gente? Eu não penso mais nessa possibilidade, Robson. Eu estou vivendo uma outra fase que eu sei que agora com 30 anos seria muito pouco tempo, né? Então, eu já, na minha cabeça, eu tenho que é uma nova fase agora. Perfeito, entendi. E o que você vem fazendo atualmente, então, depois que você parou de jogar bola? Para qual ramo você seguiu? Você falou um pouco também, né, da Itália também, que você falou que está fazendo curso, alguma coisa do tipo. O que você está fazendo agora da sua vida? Atualmente a gente tem uma escola de futebol em Tapejara, e eu tenho me ocupado com isso. Nessa quarentena, inclusive eu tenho feito a renovação anual da minha licença de treinador. Eu antecipei ela, aproveitei o tempo livre agora para fazer ela online aqui, eles mandam material para eu fazer. Eu gosto dessa área do futebol, de estudar o futebol. A gente fala um pouco sobre estudar, mas eu acho que o futebol tem isso também, a gente pode estudar muito ele para colocar em prática algumas coisas. Verdade. Robson, eu te mostrar que eu trouxe para a nossa entrevista uma lembrança do programa do Joga Bonito. Esse quadro aqui, eu tenho ele, e inclusive foi da fase, aquela classificatória, a primeira. Eu pensei assim, já que eu tô tremendo aqui, eu vou botar a bola para cima, né? Então vamos ver. E daí foi que saiu essa foto aqui que eu consegui passar para frente na fase classificatória. E também tenho essa bola aqui que eu ganhei na Inter de Milão, tem o autógrafo do Materazzi aqui, tem o Ibrahimovic. Então essa aqui é uma raridade, é bonita essa bola. Essa eu tenho muito carinho por ela. Tenho a medalha aqui da Copa Itália de 2008, da 2008, 2009, que eu participei. Aqui, deixa eu ver, não aparece direito. Vamos ver. Não, dá pra ver. Agora deu pra ver legal. Liga Pro. Dá pra ver. Tem o troféu, aquele que eu fiquei melhor jogador em um torneio, tinha o Gênova, tinha o Torino, esse aqui é um troféuzão bonito, né? E o do Joga Bonito, esse aqui, para quem não conhece, a gurizada nova, né? E tem muita sucesso de audiência, sucesso de audiência. Era legal, era muito legal. Eu sinto muito orgulhoso de ter participado desse programa, de ter tido chance de me tornar profissional. A gente sabe como é difícil, né, Robson, para se tornar profissional. Então, eu tive essa oportunidade e eu sou muito feliz por isso. Verdade. O que você acha que você fez diferente para ter chamado a atenção dos treinadores da época no programa? Principalmente na primeira, né? Sim, foi justamente a minha intimidade com a bola. Eu gostava de brincar com ela, e então foi isso que eles chamaram a atenção, o freestyle, né? Brincar com a bola, que me salvou, porque se eu tivesse a oportunidade de ver o vídeo daquela etapa, foi uma vergonha. Eu só faltou cair no chão, de tão mal tão ruim que foi, porque era difícil, principalmente o nervosismo. Foi muito... o nervosismo foi muito grande, mas foi um programa muito legal. Conheci bastante gente legal lá, inclusive participou o Marcelo D2, que ele fazia a música do início, né? Ele fazia tema, né? O tema. Aí teve a participação do Ricardo Oliveira. Ele vinha, falava, ele era o jogador do Corinthians na época, se eu não me engano. Eu acho que ele devia ser do Corinthians, que veio outros jogadores do Corinthians. Também tinha aquele lateral direito,
agora eu não lembro, me fugiu o nome dele, o Ratinho, se eu não me engano, era uma coisa assim. Depois, quando eu estava na Itália, eu me comuniquei com o Ricardo Oliveira para conhecer o centro de treinamento do Milan, quando ele estava lá, quando ele foi para o Milan, ele me recebeu, nossa, assim, uma pessoa excepcional. O Ricardo Oliveira me levou para jantar, tudo. Então, cara, gente boa demais. Vi o treino deles ali. Tinha Kaká, Ancelotti, todos estavam ali, todos os feras. Então, essa foi uma lembrança muito legal que eu tenho também. E do tempo do programa, você tem contato com alguém ainda? Não? Que participou do programa? Eu tenho até contato com o Luan, do Joga 10, mas assim, acabei, né, perdendo contato com o pessoal, com o Leandro, eu tinha conversado um tempo atrás, mas assim, o Júnior, que é o comentarista da Globo, né, que ele foi um dos jurados, às vezes eu converso com ele, mas o Careca também, conversei com ele algumas vezes, mas os outros, assim, não tive mais contato. O Luan é legal a gente situar, que nós acabamos de fazer, né, a publicação dele. Uhum. E antes, né, a gente, da mesma forma que eu falei com você, mandei mensagem antes de publicar, né, que é essa linha que nós seguimos, sempre conversar primeiro com vocês, né, antes de publicar qualquer coisa. Ele foi muito legal com a gente. Eu também vou tentar conversar com ele, também fazer uma live com ele, porque, poxa, é histórico, né? Quem acompanhou essa época sabe disso, né? Foi muito legal mesmo. Foi legal, foi porque, como é o sonho da maioria dos brasileiros ser jogador de futebol, é um programa que ele te dá a oportunidade de se tornar profissional. Então, eu acho muito interessante isso, e você resgatar isso é muito legal, porque mostra o exemplo, mostra que é possível de chegar mesmo com todo o caminho que passa depois de se tornar profissional também, mas que é possível para todo mundo. É verdade. Ô, Jusemar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Teve um seguidor chamado Aleph, ele mandou uma pergunta: por que você não escolheu, ao invés da Inter de Milão, a Juventus? Teve algum papo, não teve alguma coisa assim do tipo na época ou não? Na época, eu teria que escolher entre a Inter ou a Juventus. Na época, a Inter de Milão estava muito bem. Como tinha o Adriano, tinha o Maicon, o Júlio César, os melhores jogadores estavam na Inter. A Inter estava muito bem naquela época. Então, eu não pensei duas vezes em escolher pela Inter de Milão. Não me arrependo, porque a Inter, a gente sabe da grandeza do clube, né, que é a Inter. Então, foi uma decisão fácil na hora. Era como se hoje em dia a gente perguntasse entre Inter de Milão e Juventus. Talvez a Juventus está muito mais em evidência, né, nos últimos anos. O Aleph, ele afirmou aqui que na época quem deve ter ido ao programa, acho que foi Eduardo Ratinho, lateral da época do Corinthians. Esse mesmo, o Ratinho, Eduardo Ratinho. Era esse que foi. Eles foram passar a experiência deles, conversar com a gente. O Ricardo Oliveira também. Então foi legal. A gente tinha conversas muito boas naquele tempo. Verdade. Ô Josemar, a gente vai se aproximando aqui do nosso bate-papo, aqui da nossa resenha. Eu quero fazer um par ou ímpar com você, que é um quadro nosso, da nossa página, já bem legal, que o pessoal já conhece já. Entre Messi e Cristiano Ronaldo, quem que você escolhe e por quê? Eu escolho o Cristiano Ronaldo, porque eu sei, o talento do Messi é um talento natural, às vezes até não teria comparação com o Cristiano Ronaldo, mas pela dedicação do Cristiano Ronaldo, pelo talento também que ele tem, eu escolho ele. Perfeito. Você prefere quem, Robson? Pode falar, perdão, pode falar. Você prefere quem desses dois? Entre os dois eu prefiro o Messi. Mas é o que eu sempre digo, nós somos privilegiados em poder estar vendo esses dois jogadores por mais de 10 anos atuando em alto nível e degladiando, né? Porque
nós sabemos que talvez isso não deva acontecer tão rápido novamente, né? Não, a gente vê uma carência de craques, né, no futebol de hoje em dia, de jogadores diferenciados, então é bom aproveitar eles, o tempo que resta deles ainda para ver esses craques em ação. Na verdade, eu tenho uma tese. Eu acho o Messi melhor, mas o Cristiano Ronaldo maior. Os títulos do Cristiano Ronaldo eu acho superior, porque ele provou em todos os times. E na seleção, cara, a seleção portuguesa, o cara ganhou uma Eurocopa. Isso aí é muito difícil com Portugal. E isso aí é bem marcante. O Messi na seleção não teve o mesmo desempenho, né? É muito bem definida essa tua frase, eu gostei dessa tua teoria. O Messi melhor tecnicamente, né, o talento natural, mas o Cristiano Ronaldo maior por títulos e prêmios individuais, ele foi maior. Ele é maior. Perfeito. Josemar, a gente vai acabar aqui a nossa live. Eu quero agradecer você, aos seus seguidores, aos nossos seguidores que deram uma olhada nessa live. Espero que você tenha gostado. E tamo junto, precisando de qualquer coisa, estamos sempre às ordens para você, tá bom? Foi muito legal ter conversado com você. Gostei muito. Eu que te agradeço, Robson, pela lembrança e pela nossa conversa aqui. Foi muito legal. A gente tem a mesma idade, né? Então, é uma conversa que a gente se entende. Às vezes a gurizada mais nova não tem ainda, não conhece os jogadores que a gente conhece, então é muito bom para eles saberem também que foi uma geração muito boa de futebol, os anos 90. Saudades, bons tempos. Muito bom, legal. Josemar, obrigado, a gente vai encerrar. Mitos, muito obrigado por tudo, tá? Continue seguindo a gente, todo dia tem publicação nova. Tamo junto. Josemar, obrigado mesmo, de coração. Beleza, Robson, um abraço. Fique com Deus, seguidores também do Você Sabia. Até. Valeu, tchau, tchau. Abração, tchau.